Gan Levo. Isso é. A autoridade de comando demoníaca, somente um membro da realeza, pode entregar para apenas um único demônio. Majestade, o que isso significa? A rainha Liu Bingji, com expressão séria, responde. Meu avô e meu pai lhe concederam a ordem militar demoníaca por 2 gerações, mas agora, eu, a rainha dos demônios, concedi essa autoridade a outro demônio mais capaz. A partir de agora, ele será Gan Levo, o general da direita, e junto com o general da esquerda, Yuan, vocês dois vão liderar o nosso exército demoníaco. O general Yuan não ficou nada feliz. Em seus pensamentos, ele xingou a rainha Bingji, a chamando de maldita. O general pensa que isso é uma ação desesperada da rainha, uma completa tolice. Afinal, quem em sã consciência iria aceitar esse absurdo? Porém, diferente do que ele esperava, todos aceitaram com um radiante sorriso. Até mesmo seu próprio exército prestou homenagem ao novo general recém-titulado. Saúdem o general da direita, saúdem o general Gan. O mesmo que carrega esse nome, junto com esse título, estava bem surpreso. Naquele momento, ele só conseguia pensar em dizer: vá pra p****. Onde foi que eu errei? Não era para as coisas terminarem assim. O general Yuan, muito irritado, diz: não acredito no que está acontecendo, ter que dividir meu poder militar com esse pirralho. É inaceitável. Mas naquele momento, ele teve uma ideia. Muito confiante, ele fala para a rainha. Esse Gan Levo pode até ser merecedor de sua total confiança, mas ele ainda é apenas um demônio de classe baixa. Ele não tem experiência de batalha o suficiente, e nem a mão firme para liderar exércitos. Mas se a sua majestade acredita que ele será um bom general, então não seria um problema mandá-lo para a caverna dos ancestrais. Lá, ele poderá ser reconhecido como o grande general que é. E quando isso acontecer, irei entregar pessoalmente o meu símbolo de comando para ele. Lao Tier e Yumi acharam essa proposta um completo absurdo. A caverna dos ancestrais é um local onde ninguém jamais saiu vivo, perguntando se o general havia enlouquecido. A rainha Liu Bin chega a essa mesma conclusão, muito irritada. Ela diz que Gan Levo já provou seu valor na última batalha. Ir para a caverna dos ancestrais é um risco completamente desnecessário. Naquele momento, enquanto todos discutiam, Gan Levo teve uma ideia. O general Yuan já estava cantando vitória, pois era exatamente essa resposta que ele esperava. É como eu disse antes, majestade, alguém que depende de sua própria sorte, não merece estar na posição de autoridade. Nesse momento, Gan Levo disse em voz alta: eu concordo totalmente com o general da esquerda, então se me permitir, irei sozinho entrar nessa tal caverna dos ancestrais. Assim que disse isso, todos ficaram totalmente chocados, em ouvir que ele estava realmente disposto a entrar na caverna dos ancestrais sozinho. É dito que há 200 anos atrás, o ancestral Liu Yun sacrificou o seu próprio corpo em vida, para proteger o povo de uma terrível crise. Em seu último suspiro, ele revelou que escondeu sua centelha em uma caverna, onde apenas um verdadeiro e digno rei poderia usufruir de seus poderes, mas nos últimos 100 anos, ninguém conseguiu. Todos os demônios que entraram, jamais voltaram, pelo menos não com vida. Relutantemente, Umen diz que sozinho, já é pedir demais, então pelo menos mais um demônio deve ir com ele para auxiliar. Infelizmente, todos que estavam presentes naquela sala, não queriam ir para a caverna, devido ao medo das histórias que ouviram sobre ela. O general estava mais uma vez cantando vitória, já que o general da direita não conseguia nem mesmo convencer um único demônio a acompanhá-lo, quem dirá liderar um exército. Porém, para sua surpresa, alguém havia se voluntariado, e esse alguém é o seu próprio filho, Wu Wujin. O general ficou muito irritado com seu filho, perguntando o que havia dito para ele fazer isso. Mas seu filho retruca, perguntando se seu pai não acha que ele está à altura do desafio. Os seus subordinados pedem para o jovem mestre reconsiderar, afinal, o jovem mestre é o futuro do reino Yun. Wujin, com total confiança, responde que é exatamente por isso que se voluntariou. Se eu for reconhecido pelo ancestral, então quer dizer que legalmente, me tornarei o próximo rei de Yun. Se alguém aqui vai reinar, esse alguém vai ser eu.
Os subordinados o encaram com muita admiração, pois o jovem mestre estava fazendo isso pensando no reino. Essa é a determinação de um verdadeiro líder. Vendo isso, o general Yuan apenas pensava em dizer: Dá não, velho, dá não. O meu filho é inútil, o meu filho tem que ser deserdado, tem que ser abortado depois de velho mesmo. Bicho inútil do caralho. No dia seguinte, nos encontramos na propriedade da casa Wu. Dentro de sua mansão, vimos o jovem mestre se preparando para partir. É nesse momento que vice-cônsul aconselha o jovem mestre a aproveitar essa chance para tirar a vida de Ganlevo e acabar de uma vez com esse problema. Enquanto arrumava o seu cabelo como um viadinho, ele respondeu que sabe exatamente o que precisa fazer. Em outro local, estava Ganlevo, com um Laumier, revelando que o jovem mestre Vujin não gosta de ter concorrência, então muito provavelmente, ele tentará um ataque pelas costas. Ela pede que ele tenha muito cuidado. Ganlevo responde que terá, mas em sua mente, ele pensa que isso é perfeito. Se ficar o tempo todo na frente dele, com certeza, será empacotado muito em breve. De repente, Min aparece, trazendo consigo uma bolsa cheia das melhores poções de cura e reforço do reino, pedindo para ele ter bastante cuidado lá dentro. Ganlevo agradece pela preocupação e aceita as poções, mas em sua mente, ele pensa que essas coisas vão ser completamente inúteis. Algumas horas mais tarde, estamos na entrada da caverna dos ancestrais, onde todos estavam muito ansiosos. Depois de muito tempo, 2 novos candidatos decidiram por conta própria completar o teste do Ancestral I. Entre os candidatos, um deles, sendo muito atencioso, entregou uma bolsa cheia de poções para o seu rival, onde o mesmo ficou sem entender nada. De repente, Laumier perguntou se os dois estavam prontos. Com muita animação, responderam que sim. Enquanto Liu Bin, muito preocupada em seus pensamentos, deseja boa sorte para Ganlevo, pedindo para ele não se machucar. Nesse momento, Laumier ativou um círculo de transporte, que teletransportou os dois para dentro da caverna. Lá dentro, os dois estão passando por um corredor cheio de morcegos, que têm a habilidade de se tornarem invisíveis. Enquanto caminhavam, Ganlevo se lembrou das palavras de Laumier, sobre a grande possibilidade do jovem mestre tentar o atacar pelas costas. Sabendo desse fato, ele disse em voz alta: "Essa não! Estou totalmente desarmado, e a única coisa me protegendo é este pedaço de pano, que não tem nenhuma defesa mágica. Sou tão vulnerável quanto um lagarto sem escamas." Vujin ficou confuso, ele não entendia do porquê dele estar se expondo dessa maneira. Enquanto ele tentava entender o que Ganlevo estava fazendo, o mesmo estava esperando que esse jovem mestre fizesse logo a sua parte. De repente, ele saca a sua lâmina, o que traz um satisfatório sorriso no rosto de Ganlevo, pensando que, finalmente, ele havia entendido. Porém, diferente do que ele esperava, Vujin, numa grande velocidade, passou diretamente por ele, para logo em seguida, revelar que havia emboscado o morcego da caverna, que tinha saído de sua camuflagem, para lhes dar um ataque surpresa. Logo em seguida, um bando inteiro de morcegos desceram do teto, para realizar um ataque em grupo. Mas Vujin apenas usa uma de suas técnicas secretas, pétalas cortantes, que acabam fatiando todos os morcegos de uma única vez, com apenas um golpe. O mesmo diz a seguinte frase: "Nada mal." Conseguiu perceber os espíritos de morcegos da caverna, porém, estavam invisíveis, então você se usou como isca para tirá-los de sua camuflagem, para que eu, o demônio mais forte, desse o golpe final. Estou impressionado, mas não pense que isso é o bastante para me superar. Ganlevo faz um sinal de like, enquanto diz que sim, realmente, o jovem mestre da casa Wu merece muitos elogios. Mas em sua mente, ele pensa que esse jovem mestre é um completo inútil, pois tinha apenas um único trabalho, mas nem isso fez direito. Nesse momento, mais morcegos apareceram, e assim como antes, Vujin sacou uma lâmina flamejante e começou a retalhar todos os morcegos que estavam em seu caminho. Ganlevo, muito indignado, não acreditava no que seus olhos estavam vendo. Ele estava esperando que seria morto nessa caverna de qualquer jeito. Seja pelo cara,
ou pelos monstros, mas agora, ambos estão se enfrentando neste exato momento, enquanto ele estava apenas sendo ignorado. Ei, Ryuzaki, macho, desista, mano. Macho, tu é muito mais inteligente que eu, mano. De trás de tu eu sou um jumento. Acho que sim. Após se acalmar um pouco, ele se lembra de que ainda tem pontos para serem distribuídos. Ele teve a ideia de colocar alguns pontos em força, para assim também conseguir chamar a atenção de alguns monstros. Enquanto ele distribuía os pontos, Vujin começou a ter dúvidas sobre Ganlevo, pois até agora, ele não havia lutado nenhuma vez, na verdade, ele não havia feito nada. Foi nesse momento em que ele havia chegado a uma conclusão. Será que esse cara nunca foi forte, mas sim, só teve apenas muita sorte? De repente, um terremoto havia começado, e o sistema começou a alertar o usuário que alguma coisa muito perigosa estava se aproximando. Foi então que alguma coisa grande apareceu diante dos dois. E infelizmente, essa coisa não estava sozinha.